Então, vamos lá. Falando de coeficientes globais, eu posso querer fazer a minha comparação não só em relação à interface, mas sim ao equilíbrio. Então, se eu pegar e comparar a figura, eu tenho que YA menos o YA no equilíbrio, ou seja, quem é o ponto de equilíbrio em relação ao valor de X do seio do líquido, ou seja, quem é o Y que está em equilíbrio com X do seio do líquido. E este valor, naturalmente, que vai ser a soma do valor até a interface e da interface até o equilíbrio. Ou seja, eu tenho este trecho e mais o trecho de baixo. A inclinação dessa linha é M, ou seja, do ponto que ele toca a interface até o ponto do equilíbrio, é chamado de M'. Então, essa interface vai ser o quê? A variação de ΔY, ou seja, YI menos YA no equilíbrio, que divide XAI menos XA. Se eu substituir isso nessa primeira equação, eu vou ter que YA menos YA de equilíbrio vai ser YA menos YI mais M' XAI menos XA. Os fluxos em relação à interface. Eu vou ter NA, que divide K'X, diferença do XA menos XAI. E o fluxo, que divide o K'Y, YA menos YI. Em relação ao equilíbrio, eu vou ter agora um K maiúsculo, que é o K global, que é YA menos YA. Então, eu tenho o mesmo fluxo, mas agora eu estou usando um K global. Então, eu vou considerar a diferença em relação ao equilíbrio. Certo? E aí, o fluxo é o mesmo. Portanto, se eu substituir esse YA menos YA de equilíbrio, ele vai ser... Ele pode ser calculado pela diferença de XA, XAI, MXA, XAI e YA, YI. Então, se eu substituir aqui esses termos, eu vou ter NA dividido por K global, vai ser NA, o K específico, M', NA, KX específico. Resultado, eu acho que o meu coeficiente global é igual à resistência na fase líquida, ou seja, 1 sobre a resistência global. Esse termo é um termo de resistência à transferência de massa, ele vai ser 1 sobre a transferência na fase gás, mais M', K', X, ou seja, isso aqui é a resistência na fase líquida. Se eu tiver, esse é o coeficiente global para contradifusão molecular. Se eu estiver falando de difusão unimolecular, eu vou ter 1 sobre KY, que é 1 sobre K pequeno. Então, o coeficiente global para difusão unimolecular vai ser 1 sobre o coeficiente global, vai ser 1 sobre o coeficiente na fase Y, mais a inclinação sobre a fase X, sobre o K'X, o coeficiente do X. Como Kx é igual a K'X pela média logarítmica e K'Y é igual a K'Y pela média logarítmica, 1 menos A, média logarítmica, a gente vai ter, de forma idêntica, a gente pode calcular que o K global Y é igual ao K global linha dividido pela média logarítmica agora em relação ao equilíbrio. O que é essa média logarítmica em relação ao equilíbrio? É a diferença, 1 menos a diferença do equilíbrio, menos 1 menos a diferença no bulk,
dividido pelo logaritmo de 1 menos a diferença no equilíbrio, 1 menos a diferença no bulk, quer dizer, no seio do líquido. E eu posso ter, então, essa equação global para difusão unimolecular. Usando estudo semelhante, agora usando a reta MF, ou seja, voltando aqui para vocês lembrarem, a reta MF é a reta que agora eu vou pegar quem é o X de equilíbrio correspondente ao Y do seio do líquido. Então, eu vou ter essa reta daqui M até F. Então, analogamente, a gente pode chegar que M, duas linhas, vai ser YA menos YA de equilíbrio, XA YA da interface, então YA no seio do líquido menos YA na interface dividido por X no equilíbrio menos XA na interface, ou seja, o equilíbrio em relação ao seio do líquido. Para a reta MF, eu vou ter que XA de equilíbrio menos XA é a interface, XA na interface menos XA, mais XA no equilíbrio menos XA na interface. Eu vou somar os dois trechos. Resultado, considerando o fluxo em relação ao coeficiente global, NA dividido pelo coeficiente linha global, XA no equilíbrio menos XA, e a gente tem que 1 sobre K' global X é igual a 1 sobre K' X, mais 1 sobre M, duas linhas K' Y. Onde 1 menos XA, então K' X agora, para difusão unimolecular, vai ser o K' específico, não mais global, que divide 1 menos XA média logaritmo em relação ao equilíbrio, que é esse termo, e aí eu vou ter as resistências em relação ao gás, em relação ao líquido, para calcular que é o meu coeficiente global do líquido. Isso vale para difusão contra difusão equimolar, essa fórmula, e a de baixo para difusão unimolecular. Certo? Então, agora vamos falar de projeto de coluna de recheio. Então, o que é que eu preciso saber? Eu quero calcular quem é a minha altura do líquido. Vamos tomar um trecho diferencial do recheio. E sendo S a área da seção transversal. Então, o volume dessa seção vai ser... Diga. Desculpa, eu tenho uma dúvida no começo, eu estava esperando a senhora terminar. Tá. A antes disso. Tua dúvida é antes disso. Isso. Aí. Não, aí não, mas é mais atrás. Mas eu explico. A resistência de M sobre K' X, K' Y, porque todas as outras resistências são 1 sobre Kx, K ou K', tanto faz. E essa resistência específica é M sobre K? Acho que é uns 2 slides atrás. Sim, porque ele aqui, veja, a resistência aqui é esse aqui, não é? Não, mais atrás. Mas serve, ali também serve. Aqui. Isso, a resistência vai ser esse tempo, porque em geral, quando você usa um minúsculo, você não está considerando as duas fases. Okay. E aqui, para considerar as duas fases, eu preciso considerar que eu estou transformando x em y. E eu estou usando o M, a inclinação, para fazer essa transformação. Veja pelo gráfico. Ok, entendi. Deixa eu abrir aqui pelo gráfico. Eu podia falar da resistência só em relação a esse trecho ou em relação... Mas para eu pegar esse outro trecho aqui, de Y, eu preciso do M. Tá vendo? Ok. Então, por isso que ele entra também.
ele tem a ver com a transformação que eu estou fazendo de x em y, ou de y em x, em cada um dos casos. Certo? Posso continuar? Ok, era só isso daí. Então, agora eu quero calcular a minha altura de recheio. Então, eu tenho uma área, uma altura dz, ou seja, eu estou pegando uma fatia infinitesimal na altura dz, a área da seção transversal. Então, o meu volume da seção transversal vai ser S dz. E a área da seção transversal vai ser dA, que é A vezes S dz, onde A é igual à área por volume. Porque às vezes você tem a área da seção, mas você tem um recheio lá dentro. O que eu quero dizer? Que a área da seção é o diâmetro, eu calculo direto pelo diâmetro do vaso, pelo diâmetro da coluna. Mas a área de transferência de massa tem a ver com área sobre volume, porque o recheio pode ter uma área sobre volume diferente. Ok? Se a gente está falando de recheio, a área sobre o volume não é igual. Ele não é linear. Certo? Então, a minha área vai ser ASD, desculpe, DZ. Então, para absorção, eu tenho o quê? Que é o diferencial de dVy tem que ser igual ao diferencial de dLx, ou seja, nessa seção transversal, a diferença que eu vou ter do vapor que sobe vai ser igual ao líquido que desce. Ou seja, no fundo, o que eu estou falando é que os fluxos vão se igualar. Então, o fluxo é o fluxo molar por área por tempo. Logo, eu tenho que NADA vai ser esse diferencial de VYA, que é igual D de LXA. Certo? Onde? Então, fluxo por área, assim, pela essa área infinitesimal. Quem é o fluxo? Vai ser Kx, a diferença de x até o x da interface, e ky, y até o y da interface. Então, para difusão unidimensional, eu tenho NA K' sobre 1 menos x, que seria esse Kx aqui, já tem essa diferença, e o K' dividido pela difusão entre 1 menos y média logarítmica em relação à interface, YA menos YA da interface. Ou seja, essa mesma equação aqui de cima que eu estou aplicando. Se eu substituir dVya igual a dLXA, que é igual a NA ao fluxo dA, vai ser igual a K'XY, 1 menos YA na interface, ou seja, média logarítmica na interface, Y menos YA na interface. Ou seja, isso aqui é o fluxo que eu tinha. Para a fase gasosa, isso para a fase gasosa. Substituindo a área dA igual a seção transversal dZ, então eu vou ter o meu K'XA, XA menos XAI, SDZ, dividido pela média logarítmica. Veja que é a mesma coisa, isso aqui eu só escrevi para a fase gasosa, mas é equivalente para a fase líquida também. Então, voltando, veja que é a mesma coisa para a fase líquida e para a fase gasosa. O fluxo vai ser igual. Então, qual o meu objetivo? Determinar Z. Mas eu tenho que dVYA vai ser D de V', ou seja, a vazão de inerte sobre 1 menos YA, que eu posso, se ele é inerte, eu posso tirar do meu sistema, então eu tenho D de YA, 1 menos YA. Então, eu tenho V', D de YA, 1 menos YA ao quadrado. Certo? Que é a derivada disso aqui.
Se eu tenho, faltou, tem um menos aí em algum lugar que eu não botei. V', como V' é igual a V1 menos YA, se eu substituir, eu vou ter que V DYA 1 menos YA é igual a K' Y1 menos YA, ou seja, eu estou substituindo isso aqui, certo? Que era igual ao fluxo aqui, por essa expressão que eu tenho do fluxo. Está faltando um quadrado aqui. Para x, a mesma coisa. Quando eu integro as duas equações, ele tem uma derivada... Deveria ter um quadrado nessa derivada, né? Depois eu tenho que checar. Se eu tenho o meu sistema assim, eu posso integrar agora em DZ, direto. Certo? Eu tenho uma integral de DZ de um lado, boto tudo que é x para o outro, ou tudo que é y para o outro, integro e acho z. Mas a gente pode usar coeficiente global. Ou seja, usando os coeficientes globais, eu vou ter em relação ao equilíbrio e não em relação à interface. E eu posso simplificar. Se as minhas concentrações forem diluídas, ou seja, inferior a 10% das correntes, o valor de VL e dos coeficientes de transferência de massa podem sair da integral da equação, como termos médios. Então, eu posso fazer essa parte aqui como um termo médio. E eu tenho a integral do outro lado. Portanto, da mesma forma em relação a z. Ou seja, com coeficiente, a mesma coisa com coeficiente específico ou com coeficiente global. Ou seja, aqui em relação à interface e aqui em relação ao equilíbrio. Se eu tiver linhas de operação e equilíbrio retas, meu K e B constante, a minha integral vai ser a diferença de y, diferença do y médio. Certo? Então, eu vou ter o meu y menos yi na interface, vai ter a média logarítmica, que é praticamente 1. Assim, na hora que eu integrar, eu tenho que V médio sobre S, yi menos y2, K'y a z igual a diferença em relação à média logarítmica em relação à interface. Se eu escrevo com coeficiente global, fica dessa forma. Certo? O coeficiente global eu vou fazer em relação ao equilíbrio e não em relação à interface. Ok? E a ideia era calcular esses valores de z em relação a essas médias globais. Foi isso que foi pedido no exercício. Continuando, eu vou fazer os dois exercícios de uma vez. Se eu quiser simplificar usando unidades de transferência, eu posso calcular a altura da unidade de transferência, HTU, como V sobre KY AS médio. E em relação ao gás e em relação ao líquido. Sempre eu posso fazer das duas formas. E com coeficiente global, eu vou ter aqui OG, que significa coeficiente global, porque eu considerei o coeficiente global aqui. E o número de unidades de transferência vai ser essa integral em relação à interface ou em relação ao equilíbrio. Ou seja, eu posso calcular a minha altura calculando quem é a altura da transferência vezes o número que eu tenho de unidades de transferência. Com isso, eu acho o meu. Tanto faz se eu usar
coeficiente específico do gás e do líquido, ou global do gás ou global em relação ao líquido. E eu posso considerar as integrais como termos médios. Posso considerar uma média das integrais, calculando as integrais como termos médios. Mas, então eu vou parar aqui. E vamos fazer os dois exercícios. Não, desculpe. Parar a gravação. Ok? Para a gente fazer os exercícios. Tá certo? Então, eu vou voltar a compartilhar. Perdoe. Rigoroso. Para sistemas rigorosos, se eu tenho concentrações, soluções concentradas, a minha linha de operação de equilíbrio, na verdade, são curvas. E aí eu tenho que considerar fazer a integral completa, considerando cada pedaço do meu sistema, não mais usando médias. Então, utilizando coeficientes globais, eu vou usar aqui usando coeficiente de filme, usando coeficiente global, eu tenho essas expressões para calcular a integral de Z e calcular a altura. Então, eu vou ter, de alguma forma, que integrar a minha torre passo a passo. Para soluções concentradas, os meus coeficientes de filme podem variar com as razões totais. Por exemplo, o coeficiente de filme pode ser função da vazão de gás ou da vazão de líquido, onde G é a vazão total de gás ou líquido por área transversal e NM dependem dos parâmetros geométricos ou de construção e geralmente estão na faixa entre 0,2 e 0,8. A gente fecha o assunto de absorção. Ok, Gustavo? Eu só fui gravar porque eu falei para vocês, mas fiquei na dúvida. E aí eu resolvi gravar.